Você já deu um soco na cara de alguém? Se a resposta for não, você não é tão homem assim. E antes que você comece a me xingar, eu também nunca dei um soco na cara de ninguém. E o que a gente vai conversar nesse vídeo é a opinião e o que pensa o psicólogo americano Jordan Peterson, que diz que um homem inofensivo não é um bom homem. E não sai desse vídeo se você for mulher, porque o assunto também vai chegar no lado feminino no meio da conversa. Então vamos começar. Jordan Peterson não é qualquer maluco, ele é um psicólogo bem famoso nos Estados Unidos por falar de desenvolvimento pessoal e muito sobre essa construção de masculinidade. Ele tem vários livros famosos, um deles é essa tora aqui, 12 regras para a vida. E para começar já vai cair por terra aquela impressão que a gente tem que uma pessoa que não é capaz de ser cruel é uma pessoa melhor. Na verdade, quem não pode ser cruel vai ser diretamente uma vítima de quem consegue ser cruel. E isso pode ser o motivo da gente gostar tanto de consumir conteúdo e endeusar os vilões que a gente tem no mundo pop dos filmes e esse tipo de coisa. Cresci assistindo Star Wars, o meu personagem favorito sempre foi o Darth Vader, e o Jordan Peterson diz que essa procura da gente por sempre estar atrás dos vilões é uma coisa interna, de que a gente não consegue explorar esse nosso lado mal, e a gente acaba endeusando aquelas pessoas que conseguem ser mais, que conseguem impor o que elas querem e a confiança que elas têm em fazer o que elas estão a fim de fazer. Seria uma parte da gente que é escondida e que sempre está buscando ter mais força e respeito. Porque se você tem a capacidade de ser perigoso, você tem toda aquela confiança de quem sabe a sua capacidade, sabe o que pode fazer, e isso está totalmente ligado ao respeito que os outros têm de você. Basicamente, se fosse para resumir agora, o que o Jordan Peterson fala mais é que ser cruel não é legal, mas poder ser cruel e escolher não ser cruel é o que todo mundo deveria tentar fazer. E isso, na real, é um conceito das artes marciais. Quem treina, e pelo menos a grande maioria, e o motivo certo de você estar treinando, seria para não brigar mais. O real motivo das artes marciais existirem não é para ensinar a galera a cair no cacete e um matar o outro, mas é totalmente ao contrário, é para você aprender a se defender, para que a violência não seja uma opção. Mas se caso for, você sabe desenrolar. Então, se você conversar com qualquer pessoa que já fez alguma arte marcial, a conversa é sempre a mesma. Você não treina para brigar, você treina para se preparar caso um dia isso aconteça. E é fato, tem pesquisa provando isso, que quem sabe lutar, as pessoas que começam artes marciais se envolvem menos em confusão. Se alguém chega em algum lugar e começa a te provocar, por exemplo, você tem a confiança de responder àquela pessoa porque você sabe lutar, você sabe se defender. E automaticamente a vontade da pessoa de te agredir ou de fazer alguma coisa já diminui, porque ela sabe que ela tá mexendo com alguém que pode revidar isso, se não da mesma altura, pior ainda do que ela tá fazendo. Então você treina e fica bom bastante para assustar a ameaça que pode aparecer para você. E outro fato que dá muito embasamento para essa ideia do Jordan Peterson é quando ele começa a analisar também as ideias do Carl Jung, outro psicólogo bem famoso. E o Carl Jung fala dessa ideia da sombra, que a gente devia abraçar a nossa sombra, o nosso lado interior, que é escondido e que seria mais obscuro, aquilo que tem vontades que a gente tenta ao máximo apagar e esquecer ali no cantinho. Tem uma frase muito massa do Carl Jung que ele fala assim: nenhuma árvore pode crescer até o paraíso sem que suas raízes tenham descido até o inferno. Então é de novo essa ideia de que para que você consiga evoluir e alcançar o que seria o seu máximo, antes você precisa entender todas as nuances do seu eu próprio. E não importa se isso é bom e bonitinho ou feio e obscuro. E conhecendo a sua sombra, você também tem uma dimensão do que as outras pessoas são capazes de fazer. Um exemplo de uma coisa que eu já me peguei pensando algumas vezes é sobre o que rolou na Segunda Guerra Mundial no nosso mundo, na nossa história. Eu não posso citar nome, mas aquele alemãozinho que não gostava de um certo grupo étnico, quer dizer, ele não gostava de um monte. Aquele cara nada mais era do que um ser humano igual a eu e a você. Talvez ele tivesse inclinações muito mais piradas, então talvez não, né? Ele tinha inclinações muito mais piradas do que todo mundo, mas o que é que separa a gente dele? Foi só ele ter colocado em prática as loucuras que tinham na cabeça dele. Então, no fim das contas, ele era uma pessoa justamente como a gente. E o próximo seguidor dele poderia aparecer e ser o seu vizinho.
tá ligado? Então isso é uma reflexão muito traumatizante, mas necessária para entender que, apesar da beleza e tal, e tudo maravilhoso que tem no mundo, nós é que somos os responsáveis pela feiura das coisas. E eu gosto muito daquela ideia de que cada pessoa é um universo separado. Tem uma história bem interessante do rei Arthur, que ele chegou lá na Tábua Redonda com os cavaleiros dele na mesa, e a missão era resgatar o Santo Graal, que seria tipo um cálice onde tem duas histórias, na real, onde Cristo fez o milagre de transformar água em vinho, ou que seria o cálice onde colocaram o sangue de Cristo quando ele foi crucificado. E aí a galera do rei Arthur se reuniu lá e a missão era correr atrás desse Santo Graal, que estava escondido numa floresta próximo ao castelo do rei Arthur. E foi dito aos cavaleiros que eles deveriam ir na parte mais escura, mais densa da floresta, para achar o Santo Graal. E a coisa da história é que cada cavaleiro parou em um certo ponto da floresta. Eles não pararam num ponto em comum, ou seja, para cada pessoa existe uma ideia e uma noção de escuridão e de quanto mais íntimo e profundo você pode chegar, e para cada pessoa isso é totalmente diferente. E isso me fez pensar muito sobre desenvolvimento pessoal, porque existe muita coisa em mim e provavelmente em você também que não é melhorada pelo fato da gente simplesmente não olhar, a gente não dá atenção e até ignora na maior parte do tempo. E é muito engraçado que quase sempre o que você precisa tá sempre naqueles lugares que você não quer olhar. Quando você olha a história do Hobbit, o Bilbo era um hobbit bem feliz, que vivia muito tranquilo no conforto da casinha dele lá no condado, de boa na vida. Só que aí veio uma proposta, uma missão em que ele foi obrigado a sair de todo esse desconforto e do universo que ele vivia para partir numa aventura em que ele não tinha nenhuma experiência e que ele viveu, tipo, tudo ao contrário do conforto que ele sempre viveu lá na casinha dele do condado. Só que isso foi aquilo que moldou a personalidade do Bilbo e fez ele virar um personagem tão importante quanto ele é na história do Senhor dos Anéis. Então, nesse caso, imaginando que a vida da gente é tipo uma missão, seria muito melhor que a gente escolhesse ir na missão e pudesse se preparado do que com o Bilbo, que a galera chegou lá de surpresa na casa dele, tacou ele no meio da aventura e vai assim mesmo e foda-se. Mas nesse aglomerado todo, a parte mais importante desse vídeo, a minha opinião, tô zoando, mas só pra dizer aqui o que eu acho. Ao pé da letra, quando você lê o título desse vídeo, você pensa na ideia do Jordan Peterson, assusta um pouquinho, e dá aquela ideia de red pill, assim, de que a gente precisa ser um troglodita agressivo pra ser um homem de verdade, ou até uma mulher de verdade. Isso aqui não é separado por gênero, a ideia de homem de verdade seria ser humano. Eu concordo muito na parte de se conhecer. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu não sei se eu posso chamar de oportunidade, de crescer sabendo quais são as coisas boas e as coisas ruins do mundo. Tem gente que cresce, infelizmente, só com a parte ruim e não tem ideia do que pode ter de bom no planeta Terra. E tem gente que também é uma pena, só cresce sabendo das partes boas, e ambos vão ser prejudicados de alguma forma. Se você consegue ter uma harmonia disso e ver tanto o lado bom das coisas, como também ter noção do que pode acontecer e do que vai acontecer de ruim, isso não só é uma forma de se conhecer melhor, como de se preparar para tudo que pode acontecer com você. Eu diria até que é uma ferramenta, uma coisa importantíssima pra gente sobreviver no dia de hoje, porque se você não tiver ligado pra maldade do mundo e pra maldade da galera, você tá completamente lascado. Mas também se você não tiver uma mente que consegue enxergar a beleza na vida e nas coisas que a gente faz, meu amigo, você vai se acabar em depressão. Então a ideia do vídeo é essa. O que você achou? Qual é a sua opinião? Jordan Peterson é um maluco ou um gênio? Eu sei que até hoje eu nunca dei um murro em ninguém. Eu espero que isso nunca aconteça, mas seria bom saber como resolver a situação caso aconteça. A gente se vê no próximo. Valeu!